E aí quando a gente perguntou pro Filippo qual a carne que ele havia comido mais estranha, ele ficou meio reticente de responder. Tadjahal, Otamintsjao, Alessandra Alferes, Huanin, 这是 YouTube 频道，我是平性女人和女人。我在中国生活的时候，我有很多很有意思的经历。今天我想告诉你们。Bem, a primeira vez que eu fui para a China foi em 2000, finalzinho de 2009, para estudar mandarim na Universidade de Línguas e Cultura de Pequim. Havia sido a primeira vez que eu tinha viajado para fora do país e eu fui para a China no inverno sozinha. Primeira viagem internacional que eu fiz. Eu já tinha estudado 1 ano e meio de mandarim aqui no Brasil. Eu estudei com uma professora de Taiwan por 1 ano e meio, e depois eu fui lá para Pequim. E foi uma experiência incrível, aconteceram várias coisas, que depois em uma outra oportunidade eu conto, porque agora eu vou contar sobre a segunda viagem que eu fiz para a China, que foi em 2014. Também no final do ano, eu fiz um curso lá intensivo de mandarim, que começava no início de dezembro e ia até ao final de janeiro. No inverno, em Pequim, neve, lagos congelados, muito louco. E nessa segunda vez que eu fui para Pequim, na minha turma, assim, havia umas 30 pessoas, predominantemente coreanas, sul-coreanas, tinham muitos sul-coreanos lá, tinham acho que uns 3 japoneses, tinha um aluno italiano, chamava-se Filippo, haviam acho que 1.500 alunos de intercâmbio, alunos internacionais para aquele curso de intensivo, e de brasileiros só havia eu e mais uma outra pessoa, que era um rapaz que eu conheci sem querer, enfim. A gente, quando chegou lá na China, a gente ouviu dizer ali muito, através das próprias professoras do curso, que desde 2008, algumas cidades mais do interior da China haviam cortado esse costume de consumir carne de cachorro por conta das Olimpíadas. Como tratava-se de um evento mundial, Pequim, sobretudo, porque foi lá a sede das Olimpíadas, iria receber uma quantidade gigantesca de estrangeiros, sobretudo ocidentais, e passou a informação ali, no Ocidente, o cachorro é um animal doméstico, é um animal de estimação, e que os ocidentais têm um afeto muito grande por essa espécie de animal, e que eles teriam que cortar esse costume, comer carne de cachorro. Isso, na verdade, não é do jeito que sempre foi passado para o Ocidente. Isso não acontece em todas as cidades, na verdade isso é uma coisa muito pontual ali, que se serve carne de cachorro em um restaurante ou outro. Em Pequim, pelo menos, isso é raríssimo, acho que até antes mesmo das Olimpíadas já não era um costume ali da cidade, e inclusive muitos chineses têm cachorros como pets, não é um animal que eles consomem. E em uma noite ali que a gente saiu com o pessoal da turma, né, eu saí com esse italiano, com umas coreanas, que eram muito engraçadas. Ai, gente. Tinham 2 japoneses, uma japonesa e um japonês. E a gente saiu, era a turminha da gente sempre ali e tal. A gente foi jantar, a gente foi dar um rolê, assim, num subúrbios de Pequim, e a gente foi jantar num restaurante. Só que a gente se separava, às vezes, em turmas para procurar tal. Coincidentemente, nessa noite, eu fiquei só com o italiano, com o Filippo. E o Filippo, assim como eu, somos ocidentais. Então, aos olhos das pessoas chinesas, nós somos ocidentais que não falam mandarim. Só que na época a nossa turma só conversava em mandarim, a gente falava mandarim assim, fluentemente, assim. Enfim, a gente foi procurar uns restaurantes e ser recebido por uma pessoa ali fora que te mostra o cardápio e tal. Porque a gente estava preocupado com uma história que a gente estava ouvindo ali de alguns alunos. Naquela região serviam carne de cachorro em alguns estabelecimentos. Num desses restaurantes estava só eu e o Filippo. A gente falou se a gente podia ver o cardápio, a gente perguntou em inglês. Os cardápios desses restaurantes mais de subúrbio, eles não têm inglês. Eles são só em mandarim, em ideogramas, porque é só pro público local ali, gringo não vai lá comer. E a gente pediu o cardápio e a gente viu ali, olhou e tava lá, carne de cachorro em mandarim, que é Kouro. Tava lá. E aí eu olhei pro Filippo, e aí a gente apontou para aquele item no cardápio e perguntou em inglês para a funcionária, que era uma moça.
E ela falou que era carne de frango. Você acredita, Paulo? Que absurdo. Já pensou? Vem um gringo aqui, não sabe, come carne de cachorro sem saber, achando que é carne de frango. E aí a gente, não comeu lá, evidentemente, a gente nem quis entrar. Aí a gente se encontrou em um ponto de encontro que já havia sido marcado com outro pessoal da turma ali, os japoneses e as coreanas e tal. E aí a gente se encontrou, a gente contou isso, ficou todo mundo assim, que absurdo. E aí a gente foi procurar um outro lugar e a gente achou um restaurante super bacana que não vendia carne de cachorro. E aí a gente entrou nesse restaurante e a gente foi comer, e foi super bacana a noite e tal. E claro que esse assunto permeou-se pela noite inteira. E durante a conversa a gente acabou entrando num tópico assim de qual a carne mais estranha que cada um de nós havia comido na vida. E aí a gente foi descobrindo coisas, assim. Teve um que falou que era carne de avestruz, eu falei que acho que era carne de coelho quando eu era criança, pra mim foi a carne mais estranha, assim, mais atípica. E aí quando a gente perguntou pro Filipe qual a carne que ele havia comido mais estranha, ele ficou meio reticente de responder. E a gente falou, vai, fala, e ele, não, melhor não, a gente não fala o que foi e tal. E aí ele falou em chinês, ele falou Zhanzhou. E a gente, porque Zhan é pessoa, ou seja, ele tinha comido carne humana. A gente falou, como assim? Você comeu? O que é isso? Como assim você comeu carne humana? Ele falou, não. Ele não tinha sido na China nem na Itália. Eu não lembro onde foi, ele tinha viajado por outros países e tal. E aí, mas a gente explicou, mas como assim? Da onde veio essa carne? De que humano veio essa carne? Assim, gente, acho que foi uma coisa absurda. Eram pessoas moradoras de rua que haviam morrido por conta do frio, alguma coisa assim. Aí eles não descartavam esses corpos e... gente. Enfim, a gente falou, Filipe, tipo, como é que você teve coragem de comer carne de gente, meu? E ele falou, eu comi, pá, e ele tava meio assim, desencanado e... Enfim, essa foi a história. Bem, gente, é isso. Tem muita história para contar da China, mas acho que essa é uma das que mais me marcou, assim. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e comentarem aí qual que foi a carne mais exótica, mais estranha que vocês comeram, né? E dependendo das respostas, a gente até vai gravar um vídeo lendo esses comentários. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!